Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu resolvi falar sobre algumas curiosidades sobre as casas aqui na Holanda. Então, quero mostrar algumas diferenças que eu percebi vivendo aqui. Aqui na Holanda, as estações são bem definidas. As temperaturas não são tão extremas, mas é aquela coisa que a gente vê nos desenhos. Faz frio no inverno, calor no verão, as folhas caem no outono e a primavera é cheia de flores. Afinal, a Holanda é muito conhecida por suas flores e tulipas. E tem o maior jardim de flores do mundo. Então, por conta do clima, quase todas as casas têm aquecedores, que é um elemento que sempre deve ser levado em consideração nas construções por aqui. A gente pode encontrar esses radiadores em aparelhos externos, embutidos no piso ou até mesmo em lareiras. E diferentemente do Brasil, aqui é muito raro encontrar casas que tenham ar-condicionado e ventiladores embutidos. Isso porque os dias de calor são muito poucos no ano, então, no verão as pessoas estão loucas para sair de casa e aproveitar o calor nos parques, praias e nem que seja na sua própria varanda. Outra coisa são os tipos de janelas. No Brasil, as janelas geralmente são de correr ou têm suas aberturas para fora. Aqui, a maioria das janelas abrem para dentro e ficam super bem vedadas quando se fecham, tudo isso para evitar a troca de ar no ambiente interno com o ambiente externo. E também é mais comum a gente encontrar janelas fixas que não têm aberturas, que visam somente a iluminação natural. Então, por conta disso, é mais comum também que as persianas fiquem do lado de fora ou até embutidas na janela, para não atrapalhar a abertura. Outra coisa que imagino ser por conta do clima ou até mesmo cultural é que é muito raro a gente encontrar piscina privativa em casa, assim como a gente encontra no Brasil, sabe? Quando as pessoas querem ir na piscina, elas vão em centros comunitários, casas de férias, spas ou simplesmente aproveitam os canais e lagos que tem espalhados por todo o país. O padrão de layout aqui também é um pouco diferente do Brasil. Na entrada, geralmente tem um hall, que muitas vezes fica isolado entre portas, e é também onde ficam as escadas que dão acesso aos outros andares da casa. Aí no ambiente térreo, geralmente fica a sala com uma cozinha, que muitas vezes é integrada, e aí no fundo fica uma varanda. Aí no primeiro andar ficam os quartos e o banheiro, e o sótão, que geralmente tem as paredes inclinadas, por estar na área do telhado, né? Ele pode ser utilizado como um quarto extra, um escritório ou uma lavanderia. E aqui é raro a gente ver um ambiente também só para lavanderia. Geralmente não tem pia nem nada disso, é só uma máquina de lavar e outra de secar roupa. Então é muito comum a gente encontrar essas máquinas no próprio banheiro ou, como eu disse anteriormente, no sótão. Onde couber tá valendo. No Brasil, acho que é muito difícil encontrar uma lavanderia sem pia, né? Às vezes a gente pode até não ter máquina, mas a pia é essencial. E falando em pia, pode ser que você encontre, às vezes, uma pia dentro de um quarto por aqui. Isso porque o banheiro com ducha, como a gente conhece hoje, só foi se popularizar aqui na década de 60. Assim como qualquer tecnologia, na época era considerado um artigo de luxo. Então, antigamente era comum ter o vaso sanitário no local e a pia, por praticidade, ficava no quarto. E hoje em dia, principalmente em casas estudantis, é comum a gente ter uma pia dentro do quarto. E pode até ser útil, né? Porque aí você não precisa compartilhar 100% do banheiro. E uma coisa que é uma preocupação do brasileiro, mas não aqui, é ter um ralo no banheiro. Não é de costume lavar as coisas jogando um monte de água que nem no Brasil. Então, por conta disso, acho que eles não veem a necessidade de ter esse ralo no banheiro, somente o ralo da ducha. Sobre a parte da arquitetura, aqui as casas são muito parecidas umas com as outras. Nenhuma se sobressai tanto sobre a outra. Isso porque eles prezam muito manter essa homogeneidade na cidade. Então eles têm regras que ditam quais são as áreas na cidade que podem haver construções que são mais diferentes ou não. Parecido com o que a gente tem no Brasil, que a gente chama de plano diretor, que é um mecanismo que visa orientar o uso e a ocupação do solo nas cidades. E aqui, às vezes, é preciso seguir até uma linha estética. Então as diretrizes mencionam certas características para que essas construções fiquem realmente parecidas. Então, por isso, é bem comum encontrar casas tipo geminadas ou vários blocos de casas iguais. E aquelas casinhas clássicas holandesas, que são coladas umas nas outras, foram construídas assim porque antigamente as construções eram taxadas pelo espaço que elas ocupavam na calçada. Então, por conta disso, as pessoas construíam as casas assim, estreitas, altas e compridas, para conseguir ocupar o máximo de espaço e pagando o mínimo de taxas, né? E para quem não sabe, muitas construções antigas aqui são tortas, inclinadas para um lado
ou para frente. O fato delas serem inclinadas lateralmente tem várias explicações. Uma é que podem ter usado uma madeira de baixa qualidade para fazer fundações de um solo que é pantanoso. Outra razão é que reformas em algumas das construções, que são coladas umas nas outras, podem ter afetado as construções vizinhas, então acaba que tudo fica meio inclinado. Pode ser também porque algumas estacas das fundações de madeira tenham sido danificadas com o tempo, ou até porque eles resolveram adicionar novos pisos nas construções que já eram existentes. E as inclinações que eram para frente eram propositais, porque além de ganhar um pouquinho de espaço no ambiente interno, eles colocavam uns ganchos nas fachadas, que ajudavam a armazenar mercadorias no sótão sem perigo de quebrar as janelas ou estragar a fachada, e também para ancorar móveis maiores e mais pesados mais facilmente, uma vez que as escadas aqui também não ajudavam, já que elas são super altas, estreitas e todas contorcidas, tudo isso visando otimizar o espaço útil dentro da casa. Mas convenhamos que é muito desconfortável e até perigoso subir e descer em algumas dessas escadas. Outra coisa bem diferente do Brasil, que muda totalmente a paisagem urbana, é que as casas não têm muros. Algumas até têm uma muretinha ou um jardim na frente, mas muro alto e cheio de proteção como no Brasil, eu nunca vi. E não só isso, várias casas têm grandes janelões na fachada, que ficam no térreo mesmo, então é muito comum a gente estar andando na rua e ver a sala inteira das pessoas, o que elas estão assistindo na TV, o que elas estão jantando. E as pessoas que se importam mais com a privacidade acabam colocando algumas plantas, ou alguma persiana, ou até aqueles adesivos foscos para vidro, sabe? E uma coisa fofa é que muitas famílias colocam plaquinhas com o nome dos moradores na entrada da casa. Mas eu, como brasileira, acho isso um pouco perigoso. O que vocês acham sobre isso? Ah, e outro tipo de casa que é bem peculiar por aqui são as casas barco. E tem casas com cara de barco mesmo, até casas que são super modernas e mal dá pra perceber que é uma casa flutuante. Pra quem quiser ver, eu vou deixar um link na descrição de um mini documentário que eu achei super legal e fala um pouquinho sobre elas. E uma coisa que eu reparei também é que eles não têm muito o costume de fazer móveis planejados para casa. O único planejado geralmente é para a cozinha e às vezes em alguns armários do banheiro. De resto, são só móveis soltos. Na cozinha, as geladeiras geralmente são embutidas e quase todo mundo tem lava-louças. E por conta disso, a gente quase não vê descanso de louça. Enquanto no Brasil, as calhas úmidas, que são itens super modernos e almejados na cozinha, aqui ninguém liga. Uma curiosidade é que a voltagem padrão para os aparelhos elétricos aqui é de 220 volts, e no Brasil o padrão é de 127 volts. E o plug das tomadas são assim, com duas bolinhas. Então é isso, acho que eu consegui mostrar de modo geral as diferenças e algumas curiosidades das casas aqui na Holanda. Acho super legal andar por aqui e ver casas que são super antigas do século XVIII, XIX, que têm suas fachadas originais, mas o interior geralmente é todo renovado. E acho legal também que a paisagem urbana tem meio que um padrão. A gente pode perceber também como as casas evidenciam a diferença social, que aqui é bem menor comparado ao Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda tem muitas favelas e construções que são irregulares. Nenhum país é perfeito, mas com certeza as coisas são bem mais distribuídas por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser, deixa aqui nos comentários o que você achou das casas holandesas. E é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!